Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos com mais uma escola bíblica dominical online, né, para todos os irmãos, né, a escola bíblica da Petrônio de Figueiredo. Nessa feita estudaremos a lição de número 8. E para dar início a esta aula, vamos iniciar com a oração, orando pelos enfermos, né? Orando pelos aqueles que estão desempregados, para que Deus possa entrar com providência. Orando pelo nosso evangelista, né, José Ivanildo, para que Deus possa restaurar a sua saúde. Também orando pelo nosso irmão Luiz Cabeleireiro e os demais irmãos que estão enfermos, né, impossibilitados, acamados. Mas Deus é um Deus que é o médico dos médicos e é por excelência. Então vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos gratos a Ti, Deus, por tudo, meu Senhor da glória. Estamos felizes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai querido, nós Te pedimos pelos irmãos que estão enfermos, meu Senhor da glória. Restaura a saúde de cada um deles, Senhor. O nosso evangelista José Ivanildo, nosso irmão Luiz e os demais irmãos que estão enfermos, ó Pai. Pai querido, ó Senhor, abençoa esta nação. Repreende toda essa pandemia, Senhor, que assola, Senhor, o mundo. Pai querido, nós cremos que Tu és poderoso para fazer, Senhor, ó Deus, meu Senhor da glória. Estenda Tuas santas mãos poderosas, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar, Deus, agora louvando o hino de número 88 da harpa cristã. Hino de número 88 da harpa cristã. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão. O Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente em gratidão, revela-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Te verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verá
tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente em gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente em gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Ainda, meus irmãos, vamos cantar o hino de número 277. O hino de número 277. E os irmãos possam cantar com alegria em nome do Senhor Jesus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue de Cristo de cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo num sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana na cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo, sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, se limpo no sangue eficaz.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. O pessoal não pegou a primeira parte, não. Pede perdão, foi erro do Face. Já iniciou e cantou os hinos, avisa. Meus amados irmãos, alguns irmãos aí perderam a primeira parte, né? Pois foi um problema do Face, né? E os irmãos não puderam ver, mas já cantamos os hinos, né? E agora vamos orar ao Senhor, fazer a leitura, né, da palavra de Deus, que está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em João 14, peço que os irmãos abram as suas Bíblias, em João 14, João 14 e o versículo 23. João 14 e o versículo 23. Que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que nós possamos, meus amados irmãos, guardar esta palavra em nossos corações. Peço aos amados irmãos que estão aí, compartilhem esse vídeo, né, para que os demais irmãos que não estão vendo, né, possam ver este vídeo. E eu agradeço a todos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus pela leitura da palavra de Deus. Oremos a todos. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus querido e fiel, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por este momento, pela leitura, Senhor, que foi lida nesta noite. Aplica em nossos corações. Ó, Senhor, nos dá o entendimento da tua palavra, Pai, para que possamos, Senhor, aprender a tua santa e gloriosa palavra e colocar em prática, ó Deus. Meu Senhor da glória, mais uma vez te pedindo pelos irmãos, pela tua igreja, Senhor, pela nação, pelo mundo. Pai querido, estende as tuas santas mãos poderosas, crendo na tua providência, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos, como eu já falei, vamos estudar a lição de número 8, não é? Que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O textuário diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2 e o versículo 20. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, meus amados irmãos, antes de a gente fazer a leitura bíblica em classe, não é? Nós estamos fazendo esta live individualmente. Nós conversamos com o professor Alexandre, eu sei que vocês já sabem, não é? Mediante o que nós estamos vivenciando, não é? Então, por motivos de segurança, né, nós nos organizamos e achamos correto fazer dessa parte. Eu estarei com a lição de número 8, né, que é a lição de hoje, e a lição de número 9, o professor Alexandre, ele estará ensinando a todos os irmãos. E desde já agradeço a compreensão de todos. E quero que vocês, quem não tem lição,
abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. E logo após iremos ler Mateus capítulo 7, versículo 24 e ao 27. Vamos ler primeiro Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22. Ao 22, me perdoe, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuvas, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus amados irmãos, fizemos a leitura bíblica em classe, não é? E agora vamos passar para a introdução da lição, não é? E entender aquilo que Deus quer que nós entendamos para poder botar em prática a sua palavra. Eu quero iniciar comentando com os jovens ou fazendo uma pergunta. O que são fundamentos? Não é? O que são fundamentos? Hoje, mais uma vez, repetindo e ratificando, estamos estudando a lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é? Então, que fundamentos são esses? Ou seja, o que são fundamentos? Aí a pergunta fica aí para que vocês possam, não é, responder depois. Mas a palavra fundamento significa base, né? Alicerce, fundação, não é? No início, antes de fazer a construção de uma casa, não é, de um prédio, de qualquer outra coisa, é necessário o alicerce, é necessário a base no início, não é? Porque, sendo assim, será sustentado, é a sustentação daquela obra. Então, a construção do alicerce é a primeira etapa a ser realizada na edificação de uma casa. Não é possível levantar as paredes sem antes construir um sólido alicerce. Alicerce ou fundamento, quando olhamos para um grande edifício pronto, não podemos ver os fundamentos, mas eles estão lá. Sustentado todo o peso da edificação, quanto maior o edifício, mais firme precisam ser seus fundamentos. Glória a Deus. Na Bíblia, nossas vidas são comparadas a edifício que estão sendo construídos pelo Senhor, que está em Efésios capítulo 2,
e versículo 20. Vamos ler novamente, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, amados irmãos, Jesus Cristo, ele é a nossa sustentação. Ele é a sustentação da igreja, não é? Ele é a pedra de esquina, como diz aqui em Efésios capítulo 2 e o versículo 20. O próprio Jesus falou que essas casas, que essas casas precisam de uma base firme como a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e o 29. Vamos ler para nós não ficarmos somente em nossas palavras. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora o versículo 27. E desceu chuvas, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. O versículo 25, me perdoe. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Então, meus amados irmãos, esta rocha que a palavra de Deus ela está nos ensinando, e através da sua palavra podemos compreender que essa rocha é Cristo Jesus, não é? E aqui a palavra de Deus vai nos exortar que o crente tem que estar firmado sobre essa rocha. Por quê? Porque se o crente não tiver firmado sobre essa rocha, né, na primeira tempestade que vier, na primeira dificuldade que assolar o seu povo, essa pessoa, ela corre, essa pessoa abandona. E quero abrir um parêntese aqui, não é? Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, no meio dessa pandemia. E quantos têm recuado na fé? Quantos têm esfriado? Em vez de realmente estar cada vez mais fervoroso, sabendo que não podemos cultuar no culto, nas igrejas, no templo. Mas a palavra de Deus diz que nós verdadeiramente somos o templo e morada do Espírito Santo. Então temos que fazer a nossa parte. Mas tem muitos que têm abandonado, têm recuado na fé, têm desanimado, não é? Com a primeira tempestade que vem, já fica frustrado. Mas vamos mais adiante, meus irmãos. Assim, os fundamentos da vida cristã são o conjunto ensinamentos básicos. As verdades fundamentais nas quais apoiamos nossa vida, elas servem de base para tudo que o Senhor Jesus for edificar. Por isso, precisam ser fortes, bem compreendidos, recebidos com revelação do Espírito Santo e guardados no coração. Glória a Deus! Um bom fundamento é indispensável para uma vida espiritual saudável. Então, qual é o nosso fundamento? Qual é o seu fundamento? O nosso fundamento é Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo nos mostra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 15, que mesmo aquelas pessoas que edificarem com materiais inadequados, com feno, madeira e palha, foram salvas.
porque tinha um fundamento correto. Mas o que será daqueles que nem fundamento têm? Em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Vamos ler em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 e o versículo 11, que diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto fizeste negligentes para ouvir. Então, meus amados irmãos, não basta somente ouvir os ensinamentos que Deus tem para nós. Há uma diferença de ouvir e de escutar. Você vê que o ouvir, muitas vezes você ouve, mas você não está prestando atenção. E escutar implica para cada um de nós e para todos os homens, quando Deus está ensinando o seu povo, escutar significa parar e ouvir. Parar e escutar com entendimento. É isso que a palavra de Deus nos diz. Observamos que as pessoas que não estavam bem fundamentadas não se tornaram praticantes da palavra, não podendo progredir no conhecimento de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não estavam firmadas em Cristo, elas não puderam e não estão progredindo, porque a sua firmeza não está em Cristo. Muitas vezes a sua firmeza está nas coisas materiais, nas coisas passageiras, nas coisas efêmeras. Mas que cada um de nós, amados irmãos, possamos estar firmado em Cristo Jesus. Que Ele que é a cabeça da igreja, Ele é a sustentação, é o pilar que sustenta o seu povo aqui na terra. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, cada discípulo deve ser capaz de transmitir com clareza, glória a Deus, de transmitir com clareza e fidelidade os fundamentos aos que se aproximam de Cristo. Por isso, cada discípulo precisa compreender, praticar e ensinar tudo o que se refere à entrada no reino de Deus. Os propósitos de Deus para aquele que entra, bem como os passos que deve dar o início da caminhada. Essa é uma obra de todos. Os fundamentos são absolutos, não muda com o tempo. Os fundamentos devem ser bem aprendidos e memorizados. Os fundamentos devem ser ensinados a todos os discípulos. Os fundamentos devem ser relembrados constantemente. Então, aqui quer dizer que todos, não é, precisam ter esse ensinamento, desse fundamento que é Jesus Cristo. Os irmãos, os discipulados, aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que são, vamos assim dizer, novos na fé, não é? Ou nova criatura, elas precisam ser ensinadas sobre os fundamentos de Cristo, não é? Pois sendo assim, ela sendo ensinada, não é? Ela vai sustentar em Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que ainda que se viesse, o apóstolo Paulo disse, ainda que se viesse
o anjo do céu e pregasse outro evangelho que fosse anátema. Ele quer dizer, ou seja, que o fundamento dele é Jesus Cristo. A verdade é essa. A verdade é revelada, não é, aos seus apóstolos, aos apóstolos de Jesus, não é? Inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, todos precisam ser ensinados, não é? O propósito eterno de Deus, a vida de um discípulo de Jesus, não está sem direção. Ou seja, Jesus é o condutor dele. Ele não está caminhando sem direção. Todos aqueles que está firmado na rocha, que está firmado em Jesus Cristo, que é a própria rocha, ele não está sem direção. Aí é que ele está com direção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, meus amados irmãos, aqui no primeiro ponto foi dado um resumo a respeito de um edifício espiritual. Como é esse edifício? Como é que ele pode ser construído ao longo da nossa vida cristã? Não é? Aqui, reforçando mais uma vez, os novos convertidos que aceitam a Jesus, ali eles vão sendo alimentados, não é? O dirigente, o pastor da igreja vão ensinando e eles ali vão aprendendo a estar firme em Jesus Cristo. E que a firmeza é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, agora vamos para um pouco do primeiro ponto, que diz assim: um santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessaram o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Nós estudamos isso na lição passada, não é? Sobre a reconciliação do homem para com Deus, mas também a reconciliação, reconciliação dos judeus e dos gentios, não é? Então aqui, a proibição dos estrangeiros acessaram o templo e era um motivo de inimizade entre os gentios e os judeus. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, meus amados irmãos, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é a vida de um discípulo de Jesus não está sem direção, como se após ser redimido não restasse mais nada além de guardar o momento de ir para o céu, não é? Depois que uma pessoa se torna um discípulo de Jesus, ela precisa de orientação, ela precisa de direção, ela precisa de uma direção clara, para que possa cumprir o propósito de Deus. Então, meus amados irmãos, essa orientação, todos nós devemos acatar, não é? Porque Deus, ele se utiliza dos seus servos aqui na terra para nos ensinar, não é? Para nos ajudar. E a própria palavra de Deus nos ensina a direção. Ela é a bússola da igreja, ela é a bússola do crente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
Então, o crente, ele tem direção. Glória ao nome santo de Jesus. Para que possa cumprir o propósito de Deus, precisamos dar-lhe uma visão geral do todo, para que compreenda que Deus quer de sua vida, para depois começar a encaixar as partes. Muitos podem estar equivocados quanto ao rumo de sua vida por não ter recebido uma visão clara do propósito de Deus. Uma visão clara do coração aberto a Deus. Em oração para que o Espírito Santo nos revele a grandeza do supremo propósito do Pai. Não pode ser apenas um estudo de uma apostila. Esse assunto deve tomar conta de nossa mente e coração. O conhecimento da glória que há no propósito de Deus deve tomar todo o nosso ser. Seu propósito, objetivo, alvo ou meta deve direcionar nossas vidas. Tudo na nossa vida, a maneira de viver, o comportamento, nosso trabalho e esforço é dirigido por um alvo ou pela meta que temos. Por isto, o propósito deve se tornar o nosso propósito. O nosso alvo, se quisermos cooperar com Deus, devemos conhecer os seus desejos, seu coração, seu propósito. Tudo que fazemos só terá valor eterno à medida que cooperar com o propósito de Deus. Será que eu tenho cooperado com o propósito de Deus? Será que você tem cooperado com o propósito de Deus na sua vida? Então, para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, é necessário que você coopere para que isso aconteça. É necessário que nós cooperamos, não é? Seguindo as orientações que Deus nos dá, que a sua palavra nos dá. Pois sendo assim, Ele cumprirá o desejo do seu coração em nossas vidas. Glória a Deus por isso. E é por isso que nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele é riquíssimo em suas maravilhas, em suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Não é? Que aqui está se referindo a, vocês sabem, não é? Deus, ele não habita em templo de homens. Ou seja, habita em templos feitos por mãos de homens, não é? Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Então, nós podemos entender aqui que é necessário, não é? É um processo. É um processo para se ter essa sustentação e essa firmeza. Não é? Então, quando nós olhamos para Levítico, também o livro de Levítico que fala sobre o tabernáculo, onde Deus se fazia presente e habitava, mas agora trazendo, não é, para o Novo Testamento, o templo somos nós. E para que Deus habite em nós, não é? E continue habitando em nós, é necessário a obediência à sua palavra. Então Jesus, ele é a pedra angular. Então aqui no terceiro subponto diz:
Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular, ou seja, ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce e afirmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Ou seja, a sustentação daquela obra ali era muito grande, não é? Então, é necessário que tenha o centro de tudo. E esse centro que eu quero falar, que aqui está se referindo à pedra angular, é Jesus Cristo, mais uma vez. Não é? Ele é o centro da nossa vida. Mas para isso nós também precisamos e temos que permitir que Ele seja o centro em nossa vida. Não é? Então, meus amados irmãos, que possamos a cada dia estar em acordo e de acordo com a palavra de Deus. Cristo, ele é a pedra principal, não é? Sem Cristo, não é? Não há sustentação, não há firmeza, não é? Não há direção. Mas com Cristo há firmeza. Pode vir o que vier, não é? Mesmo que esteja desanimado, mas Deus chega e diz: meu filho, eu estou com você, não é? E aí o crente prossegue louvando a Deus com alegria, mesmo na dificuldade. É difícil, mas Deus, ele está com o seu povo. Enquanto ele não voltar, ele cuidará da sua igreja, ele cuidará dos mínimos detalhes, porque ele é Deus. Ele cuida de nós. A palavra de Deus diz que nós agora, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós agora nos tornamos filho, não é? E co-herdeiro com Cristo, ou seja, filhos de Deus. Então o Pai, ele cuida, ele zela, ele orienta, não é? Então, meus amados irmãos, Deus, ele é muito grandioso em suas obras. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Que essa pedra aqui rejeitada, aqui foi quem foi que rejeitou? Os judeus rejeitaram Jesus. Eles não receberam. A Bíblia fala que, né, Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. E este aqui se refere aos judeus, que ainda esperam o Messias, não é? Mas aqui tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que os apóstolos, eles receberam esses ensinamentos pelo próprio Jesus Cristo. Enquanto Jesus, ele estava em seu ministério terreno,
eles foram orientados por Jesus. Eles foram ensinados a como permanecer firmes, a como permanecer, aleluia, de pé. E é por isso que nós devemos atentar que os apóstolos escreveram a palavra de Deus, não é? Mas inspirada pelo Espírito Santo. Então, aqui Cristo, ele é a principal pedra da nossa vida, ou seja, ele é a nossa base, é a nossa sustentação, é ele quem nos mantém de pé, é ele quem nos mantém com vigor para poder continuar, não é? Mesmo que tudo esteja desabando ao nosso lado, mas quem está firme em Cristo Jesus, ele não se abala, não é? Ele não se abala. Vamos agora, meus irmãos, para o segundo ponto da lição. Que diz assim: o fundamento, apóstolos e profeta. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo. Então aqui, nós podemos compreender aqui que não é pela ideia dos apóstolos essa firmeza. Não foi por uma ideia de que eles tiveram na sua mente de uma firmeza, não é? Mas sim através de Jesus Cristo, que os ensinou, não é? E deixou para eles os ensinamentos, e eles também deixaram para nós através dos escritos. Mais uma vez repetindo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não é, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunha oculares, não é, do ministério de Jesus, dos milagres que Jesus fez na terra. Glória a Deus por isso. Morte e ressurreição do nosso Senhor, ou seja, eles viram, não é? Ou seja, o Mestre na cruz do Calvário, morrendo, mas também viram a ressurreição de Jesus. Então nós podemos mais uma vez ratificar dizendo que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não é um conto de carochinha. É uma realidade. E por isso temos que atentar para as orientações que Deus nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles foram os testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, ou seja, não é outro fundamento, não é baseado em outros ensinamentos que muitos se dizem, como eu posso dizer, cristãos, mas que muitas vezes, não é, dá um ensinamento
errôneo, um ensinamento errado, que não condiz com a palavra de Deus. Mas aqui o ensinamento desta lição é bem claro, que os apóstolos é o fundamento do evangelho que eles pregavam, era a centralidade de Jesus Cristo. A firmeza era Jesus Cristo. A sustentação da igreja, do seu povo aqui na terra, era somente e é somente em Jesus. Me perdoe. Então, o conceito dos apóstolos era este. Era ensinar a igreja primitiva a estar firme na pessoa de Jesus. Era ensinar aos irmãos a como andar de acordo com as orientações do próprio Deus para com seu povo. Então, meus irmãos, vamos agora para o segundo ponto, o segundo subtópico do segundo ponto, que diz assim: a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Ou seja, aqui, vamos dizer, a personalidade, o foco não são os apóstolos, mas sim Jesus. E os apóstolos são bem claros e enfáticos aqui em dizer que os méritos, melhor assim dizendo, não são deles. A centralidade da história não está sobre eles, apesar que foram homens de Deus, não é? Que operaram prodígios e maravilhas. Mas a centralidade aqui não foram eles. É por isso que quando o apóstolo Paulo, ele disse que não se gloriava nele mesmo, mas tinha que se gloriar no Senhor. Ou seja, tudo o que nós fazemos, temos que fazer para a glória de Deus. E se há alguma glória, é para que a gente venha se gloriar somente no Senhor, como o apóstolo Paulo disse, porque nós não temos nada se Deus não for conosco. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então vejamos, meus irmãos, que os apóstolos, eles eram humildes. Porque a centralidade aqui não é a minha pessoa. Não é você que está assistindo essa live. A centralidade é Jesus. Ele é a nossa sustentação, é a nossa base. E sendo assim, nós estaremos firmes, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamento. Então, a mensagem de Cristo é o ponto principal, não é? É o tema central, porque foi o próprio Deus que projetou para toda a humanidade, não é? Um projeto salvífico para todos os homens, enviando o seu Filho Jesus aqui na terra para morrer por nós. E o Verbo se fez carne. Bota o carregador ali, por favor. E o Verbo se fez carne. Então, meus amados irmãos, o tema central e o fundamento é a mensagem de Cristo. E a mensagem é essa, que Jesus salva.
Jesus cura, Jesus batiza, Jesus prepara o homem e leva para o céu. Então, o tema principal é esse. Porque Jesus ele veio resgatar a todo o homem, a toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, a vida do discípulo de Jesus nem está sem direção. O propósito de Deus na vida do homem, não é? Aquele que está firmado em Jesus Cristo, ele não está sem direção. Então vamos agora para o segundo, nós estamos no segundo ponto, né? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado acerca disso. O Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, ou seja, resumindo, tudo que está aqui na palavra de Deus, ela tem se cumprido e está se cumprindo. Dia após dia, letra por letra, ela está se cumprindo. Porque Deus, ele vela pela sua palavra. A palavra de Deus, ela não pode ser revogada. O homem pode até revogar a sua palavra. O homem pode até dizer que não há mais solução. Mas a palavra de Deus, não é? Deus, ele vela pela sua palavra sobre cada um de nós. E é por isso que nós nos alegramos. Porque Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre com as suas palavras. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação ou testemunho ou profecia posterior. É o que eu falei no início, por isso que em um texto que agora me foge da memória, o apóstolo Paulo disse que ainda se viesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho que seja anátema, ou seja, não vale para nada. Ou seja, se vir alguém pregando outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo, este evangelho é um evangelho fofo, é um evangelho que não tem fundamento, é um evangelho que não tem firmeza. Mas o evangelho de Jesus Cristo, nós podemos afirmar, aleluia, que é um evangelho que nos sustenta, é um evangelho que tem firmeza e que tem fundamento, porque o próprio fundamento é o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, se após este evangelho, ou seja, o que foi inspirado, que foi escrito pelos profetas, pelos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, da palavra de Deus, não é? E vir outra pessoa e contestar a verdade, não é? Essa pessoa, ela não tem fundamento, não é? São pessoas que ensinam heresias, que ensinam o seu próprio, que tiram as suas próprias conclusões para poder
entre aspas, dizer que é a palavra de Deus, mas que não é. Não é? A palavra de Deus, não é? É mediante quando o homem, ele conhece a palavra de Deus, ele passa por um processo de transformação. Não é? O homem, me perdoe, quando ele nasce de novo, ele passa pelo processo de transformação, é o novo nascimento. E mediante a isso, dia após dia, Jesus vai moldando a sua vida, vai moldando o seu caráter, vai lhe ensinando que é preciso a cada dia viver em santidade, em obediência à sua palavra. Porque tem muitos aí que ensinam que pode vir como está e ficar como está. Mas a palavra de Deus não ensina dessa forma. A palavra de Deus diz: vem como estás, mas não permaneceis da mesma forma que tu vieste. Ou seja, numa vida de pecado, numa vida totalmente em desacordo com a palavra de Deus. E sim uma vida de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a doutrina dos apóstolos era esta. E é esta. É o Evangelho de Jesus Cristo. Agora vamos para o terceiro ponto da lição. O testemunho dos profetas. Então, o fundamento é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora vamos ver sobre o testemunho dos profetas, o que é que a lição nos ensina. A palavra grega própetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, os apóstolos e profetas, indicam tratar-se dos profetas da igreja. E não os dos Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o testemunho dos profetas. Eles testemunharam, não é? Eles testemunharam as obras de Deus. Eles testemunharam o propósito de Deus para a humanidade. Ou seja, na igreja primitiva, eles eram o porta-voz de Deus para o povo judeu, para o povo, não é? E hoje, Deus também tem seu porta-voz aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz que a maior profecia é a palavra de Deus, não é? Vamos agora para o terceiro ponto e já indo, não é? Basicamente aqui indo para a finalização. É o terceiro tópico da lição, não é? Edificados para a morada de Deus. Então vejamos, irmãos, nós aqui estamos falando sobre o fundamento, né, dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo. Então, tudo que nós ouvimos é uma preparação, não é? É uma preparação para ter uma vida de firmeza em Jesus Cristo. Então, aqui, edificados para a morada de Deus. O primeiro subponto diz:
Edifício bem ajustado. Ou seja, ajustado significa centralizado, não é? Direito, não é? Reto. E nós temos que ter essa postura. E diz assim, a expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É o que eu falei anteriormente, um processo. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica. Não é? Por quê? Porque se ela não tiver uma sustentação, o edifício, ele não tiver uma sustentação centralizada, não é? Uma sustentação de qualidade, essa estrutura pode vir a cair. E é por isso que nós, crentes, nós passamos por esse processo de ajuste. Deus nos ajusta quando nós, muitas vezes, saímos do prumo. Aí Ele vem e coloca o prumo. Quando nós saímos do caminho, Ele vem e nos coloca no caminho. Porque Ele nos ama. O Pai, Ele nos corrige, Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a quem? É a mim? É a você? É ao seu pai? É a sua mãe ou algum parente seu? Absolutamente não. É ajustado em Jesus Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então vejamos, precisa estar ajustado. E é um parêntese que eu abro aqui, não é? Que outros irmãos que posteriormente, depois que acabar esta live, vão poder ver este vídeo, não é? Que muitos não estão ajustados. Mas que você possa se permitir ser ajustado por Cristo, ser orientado por Ele. É por isso que aqui no versículo 20 de Efésios capítulo 2, e o versículo 20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Mateus, me perdoe, Mateus capítulo 24, Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, que diz, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. Ou seja, não é somente escutar, mas é também colocar em prática, porque somente escutar não vai surtir efeito. Você tem que escutar com entendimento e praticar aquilo que Deus está lhe pedindo, aquilo que Deus está me pedindo. Então a Bíblia diz que assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas para isso é necessário você escutar com entendimento e praticar a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, ajustados torna-se templo santo do Senhor. Então, que possamos a cada dia ser ajustados no Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o segundo subponto que diz, templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon,
que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, não é? Então, a gente vê que lá em Levítico, né, o lugar santíssimo, ou o lugar santo dos santos, né, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, não é? Mas agora, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, como resultado a desfrutar da comunhão divina. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então, o crente, ele é morada do Espírito Santo, não é? A pessoa bem ajustada, ela é morada do Espírito Santo. Mas para isso tem que estar bem ajustado. Para isso tem que estar bem ajustado. O 3 diz, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão, como eu já falei, ao tabernáculo. E depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templo feita por mão de homens. Não é necessário eu dizer aqui, não é por ética, não é porque aqui nós não queremos machucar ninguém, não é? Nem afetar a ninguém aqui. Nós estamos simplesmente, né, falando a palavra de Deus. E eu sei que vocês estão entendendo perfeitamente. Então, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como o corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então, meus amados irmãos, já estamos, né, terminando. Vou ler a conclusão para vocês, para que a gente possa encerrar esta escola bíblica dominical. A conclusão diz, meus irmãos, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. O crente, ele está em processo de aperfeiçoamento, não é? E até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Então, mais uma vez, Cristo é a firmeza da igreja. Cristo, ele é a pedra angular. Cristo, ele é a pedra de esquina. Cristo, ele é o nosso rochedo. Cristo, ele é a nossa rocha. Cristo, ele é a nossa base. Cristo, ele é o nosso fundamento. Então, meus amados irmãos, que possamos estar firmes no Senhor Jesus. Que possamos estar firmados e arraigados juntos de Jesus. Porque sendo assim, não é? Nós vamos prosseguir rumo às mansões celestiais.
Desde já eu quero agradecer, estamos encerrando, não é, mais uma vez, a Escola Bíblica Dominical da Petrônio de Figueiredo, agradecendo, não é, a todos que estão aí ligados, que assistem, né, o nosso evangelista, irmão José Ivanildo, né, o professor Alexandre, aos alunos e a todos que participaram, não é? Então eu quero já agradecer a todos vocês que participaram dessa live. O nosso irmão Jailson, também meu irmão, o diácono Jailson, também estava ligadinho. E a todos vocês. Meus irmãos, na próxima lição será com o nosso professor Alexandre. Nós nos vemos na lição, na 10ª lição, não é? Então, na próxima lição é o professor Alexandre que vai ministrar, que vai nos ensinar. E desde já, mais uma vez, agradecendo a todos os irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a cada um grandemente, não é? Concedendo vitória a todos. Porque Deus, Ele tem vitória para o seu povo. Deus, Ele tem bênçãos para o seu povo, não é? Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele zela por nós. E o que nos fortalece, amados irmãos, é saber que Jesus, Ele está bem pertinho de você, bem pertinho de mim, bem pertinho de nós. Então vamos orar a Deus agradecendo por esta maravilhosa aula, não é? E desde já também orando pelo nosso evangelista José Ivanildo, homem de Deus, homem que Deus tem levantado na terra, não é? Para ensinar a sua igreja na face da terra. Ao nosso irmão Luiz, cabeleireiro, mais uma vez pedindo, porque a oração, meus irmãos, ela pode muitos em seus efeitos. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine de milhares de justos, não é? Então vamos orar a Deus agradecendo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma aula da escola dominical. Senhor, que a tua palavra, nós possamos guardar ela em nossos corações, sabendo que tu és a nossa firmeza. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, crendo que tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos abundantemente. Tu és a nossa esperança. Tu és, Senhor, a nossa proteção. Mais uma vez quero te pedir, Senhor, pelo nosso evangelista José Ivanildo, pelo irmão Luiz, ó Deus amado, por todos, Senhor, que estão necessitando de um milagre da tua parte. Tu és médico por excelência. Continua, Senhor, operando milagres, porque tu és o mesmo Deus, o mesmo que operou no passado, o mesmo que levantou, Senhor, aleluia, Lázaro, morto já há 4 dias, tu és o mesmo. Tu podes fazer, Senhor, ó Deus querido, continua ajudando a tua igreja. Repreenda essa enfermidade, Senhor, que assola todo mundo. Meu Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, porque tu és Deus, tu és maravilhoso. Todo propósito, Senhor, tem uma finalidade debaixo do céu. Meu Senhor da glória, tu és a nossa esperança, a nossa fortaleza. Ó Pai, concede uma noite de paz, uma noite de tranquilidade para aqueles que, Senhor, estão um pouco perturbados, para aqueles que estão um pouco desanimados. Tu és a nossa fortaleza, tu és a nossa rocha, tu és o nosso rochedo. E é por isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.